Olá, crianças! Bom dia! Como vocês estão? Espero que tenham passado bem a semana. Bom, continuando o nosso método de videoaula, hoje eu vou trazer para vocês a quarta lição dessa temporada, tá bom? Então, vocês viram aí, antes do vídeo iniciar, os textos bíblicos no qual nossa aula de hoje vai se basear. A primeira passagem bíblica se encontra lá em Filipenses e a segunda em Atos. Ambas fazem referência à igreja, primeira igreja que surgiu no Novo Testamento, logo após a vinda de Cristo. Ele veio, esteve entre nós, morreu, que foi o grande sacrifício de amor que Deus fez por nós, né? Dando seu Filho unigênito para morrer por nós. E após a sua ressurreição, ele ainda esteve com seus discípulos, que logo depois foram chamados de apóstolos, e deixou para eles as escrituras sagradas e a ordem para que eles continuassem a levar a palavra dele na face da terra. E a expandir a igreja dele aqui. Quero ler também com vocês Salmo 133, versículo 1. Diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vou ler novamente. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vamos orar? Pai de amor, de infinita bondade, eu lhe agradeço, ó Deus, pela manhã desse dia, ó Pai, dia este reservado para estarmos, Senhor, em comunhão contigo, ó Deus, na tua presença, ó Pai, na tua casa, Senhor. Infelizmente, ó Pai, em meio a essa pandemia que estamos vivendo, estamos impossibilitados de nos reunir com nossos irmãos em Cristo e de estar no teu templo, ó Deus. Mas, Senhor, que o Senhor esteja conosco, mesmo cada um no seu lar, ó Pai, nos acolhendo, nos assistindo. E agora, Senhor, eu te peço para que esteja com cada criança que escuta esta aula, abrindo seus corações, os seus ouvidos, para que a mensagem que aqui será transmitida por mim possa alcançar as vidas deles, ó Deus. Me use, Senhor, para que eu seja teu instrumento durante esta aula. É que eu lhe peço e agradeço, em nome e por amor de Cristo Jesus, hoje e por todo sempre. Amém. Bom, crianças, quando nós lemos este versículo, eu me lembrei de um cântico que a gente canta na igreja de vez em quando. Vocês se lembraram de algum? Ah, é esse mesmo. Que bom e que legal é os irmãos vivendo em união. Que legal, mas como é bom os irmãos vivendo em união. É esse mesmo. E é sobre isso que o versículo fala. E a nossa vitamina de hoje também tem a ver com esse tema. Vocês já ouviram a lição de duas vitaminas. Qual foi a primeira que a tia Vanessa contou? Essa mesma, vitamina O de oração. E a tia Lívia, domingo passado, foi o quê? Isso, vitamina E, de evangelização. E a minha de hoje, olha aqui a minha cápsula, meu comprimido que vai me abastecer com essa vitamina. Vitamina C1. Olha só, crianças, vitamina C1 de comunhão. É sobre essa vitamina, esse comprimido que vai nos abastecer hoje e vai nos ajudar a alimentar a nossa vida cristã. Tá sendo fácil, gente, esses dias de isolamento? Não, né? Como é ruim a gente ficar longe dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos familiares, aqueles a quem a gente tem tanto apreço, de quem a gente gosta tanto, não é verdade? Eu imagino que são dias difíceis que nós estamos vivendo, né? Mas nós devemos entender que em tudo Deus tem um propósito. E é sobre esse estar junto, essa união que nós vamos conversar na manhã de hoje, tá bom? Como nós lemos, né, lá no Salmo 133, é muito bom estar unidos. É muito bom viver unidos uns com os outros, né? É legal demais, né, ter essa união. E quando nós cremos em Jesus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós confessamos a Deus os nossos pecados, nós fazemos parte, então, da grande família de Deus. E aí nós podemos viver em união. Como parte dessa família que nós somos, nós devemos viver sempre unidos, sem brigas, sem contendas, sem deixar que outras coisas atrapalhem a nossa união.
E foi assim que começou a primeira igreja no Novo Testamento. E eu quero mostrar isso para vocês agora, crianças. Olha só como viviam os nossos irmãos lá no tempo da Bíblia. Estão vendo? Lá em Atos 2, 42, nós vemos essa passagem. Esses irmãos, eles se reuniam para estudar a palavra de Deus. Olha só como era a Bíblia, tá vendo? Não é como a nossa Bíblia, né? Nos dias de hoje. Isso aqui se chama pergaminho, é como se fosse um rolo de papel. E aí eles se reuniam para estudar a palavra de Deus, para ler sobre a Bíblia, para refletir, para meditar com os apóstolos, que foram os discípulos de Jesus. Olha que privilégio, que momento de alegria esse momento que eles tinham, essa oportunidade de estarem juntos, não é verdade? Assim viviam nossos irmãos, para ler, para estudar, para meditar. Eles sentiam prazer em fazer essa tarefa. Mesmo estando nesse isolamento que nós estamos vivendo, nós não devemos nos distanciar de Deus e nem da comunhão com os nossos irmãos. Nós devemos continuar almejando pelo dia que nós voltaremos a ter as nossas atividades dentro da igreja. Porque o verdadeiro cristão, ele sente falta de estar dentro da igreja, de estar nas atividades, nas reuniões que existem na igreja, nas programações. Vocês estão sentindo falta? Eu tô, demais. Olha só, outro exemplo, outra situação em que os irmãos da igreja do Novo Testamento se reuniam, tá vendo só? Eles viviam muito unidos, eles gostavam de se reunir até para fazer as suas refeições. Sabe o que eles faziam, crianças? Não é assim, cada um leva o seu e come o que tem, e come só o seu. Pelo contrário, eles eram cooperadores uns com os outros, eles ajudavam uns aos outros. Por exemplo, eu tenho mais, eu levo. O meu irmão da igreja, meu irmão de fé, que tem um pouco menos, ele também vai para esse momento de divisão, de alimentação. Só que ele vai comer o mesmo tanto que eu, não importa o quanto ele levou. Era tudo dividido e ninguém fazia diferença. Ah, mas você só levou um pouquinho, você só vai comer um pouquinho. Ah, você levou mais, você pode comer mais. Nada disso, crianças. Eles gostavam, eles tinham prazer, alegria nesses momentos em que eles podiam partilhar o pão. É assim que diz lá na passagem em Atos. O partir do pão. Essa era a prova de que eles partilhavam tudo que eles tinham. Vocês acham que eles faziam isso só com comida? Só com a refeição? Não. Sabe o que eles faziam? Aqueles que tinham bens materiais, que tinham terrenos, casas, vendiam suas propriedades, vendiam seus bens, pegavam o dinheiro que eles recebiam, levavam esse dinheiro para a igreja, para os apóstolos, e os apóstolos dividiam esse dinheiro entre aqueles que não tinham dinheiro no momento, que estavam passando por necessidade, para suprir a sua família, para sustentar a sua família, para arcar com as suas despesas. Eles se ajudavam até nesse aspecto. Olha que exemplo de união. Não é, meus irmãos? Não é, meus alunos queridos? Olha só como eles estavam o tempo todo em comunhão um com os outros, independente se era da mesma família ou não, do mesmo sangue ou não, eles tinham prazer em ajudar a todos os irmãos da igreja que conviviam com eles o tempo todo. Eu vou ir colocando as imagens aqui para a gente montar isso e ver no final como vai ficar essa sequência de exemplos que nós estamos vendo na aula de hoje, tá? Então, olha, primeira imagem, né? Eles unidos para estudar sobre a palavra de Deus. A segunda, o que foi mesmo? No momento das refeições. E não era só para comer que eles se reuniam, não. Eles também repartiam tudo que eles tinham para suprir as necessidades de todos os irmãos da igreja, da primeira igreja do Novo Testamento, que surgiu lá em Atos. E olha só agora esta imagem. Estão vendo, crianças? Nossos irmãos também estavam unidos nas orações. Quanta alegria quando eles se reuniam para
orar ao Senhor, eles tinham prazer nisso. Eles falavam com Deus e adoravam a Deus por tantas coisas maravilhosas que Deus fazia na vida deles. E vocês acham que eles se reuniam só para pedir? Não, eles se reuniam para agradecer, porque Deus era bondoso com eles, não deixava faltar nada para eles, para aquele povo. Deus estava sempre amparando a todos eles. E sabe o que mais eles faziam? Eles partilhavam com os outros irmãos aqueles desejos, anseios que eles tinham nos corações deles. Ou seja, um irmão orava pelo pedido do outro. Tá vendo? Tanto para agradecer quanto para pedir. Vocês se lembram de momentos de oração na nossa igreja? Existe essa prática de oração na nossa igreja? Ah, acertaram, isso mesmo. Todas as quartas-feiras, lá na nossa igreja, tem reunião de oração, que começa às 19h30. E é um momento de comunhão como esses aqui. Porque lá a gente pode falar aquilo que a gente quer. Conversar com Deus através da oração, tanto para agradecer quanto para pedir. E aí, os irmãos, um ora pelo pedido do outro ou pelo agradecimento do outro. Também tem reunião de oração promovida pela UPA, pelos adolescentes. Eles fazem isso todo primeiro domingo do mês. Estamos ansiosos, né, para que as nossas atividades voltem ao normal, porque aí a gente também pode fazer parte, crianças, desses momentos de reunião de oração. A gente também já fez isso entre nós, entre as nossas programações. Lembra quando a gente fala, sentem em duplas, sentem em trios, orem pelos pedidos. Alguma criança tem algum pedido? Alguma criança quer fazer algum pedido de oração, tanto para agradecer quanto para pedir. Isso é uma demonstração de comunhão com Deus, certo? Vou colocar aqui a nossa terceira imagem, o terceiro exemplo de comunhão que nós encontramos na primeira igreja que surgiu no Novo Testamento. Agora, olhem só esta imagem, crianças. Vocês estão vendo? Quantas pessoas diferentes, com roupas diferentes. Acho que eles também têm costumes diferentes, né? Comidas diferentes da nossa, idioma diferente do nosso. Mas elas estão todas fazendo o quê? Adorando a Deus também. Sabe por quê, crianças? Porque a igreja de Deus se espalhou pela face da terra. À medida que as pessoas iam ouvindo falar de Deus, iam conhecendo a palavra de Deus, iam tendo comunhão com os irmãos e com Deus, a igreja foi se espalhando. Outras pessoas, novas pessoas, foi se achegando à casa de Deus. E aí nós podemos encontrar pessoas fiéis a Deus, que desfrutam da mesma fé que nós em vários lugares, em vários países, mesmo que falem em línguas diferentes. Por quê? Porque essa foi a vontade de Deus, espalhar a sua igreja pela face da terra. Vou colocar aqui a nossa quarta imagem. Nossa, parece que se formou uma outra figura aqui no meio. Vocês estão observando isso, crianças? Conseguem notar que desenho é esse? Isso mesmo, crianças. Olha a imagem que se formou aqui no meio. Opa, tá caindo. Uma igreja. Uma igreja. Por quê? Nós devemos estar em comunhão com os irmãos na igreja. E vocês sabem de que forma nós podemos desenvolver melhor a nossa comunhão com os nossos irmãos dentro da igreja? É isso mesmo, crianças. Para estar em comunhão não significa só estar junto, do lado. Estar em comunhão é demonstrar o amor que nós temos pelo nosso irmão. E nós podemos demonstrar este amor através do cuidado, do zelo, da preocupação. Ligar para o nosso amiguinho que faltou na escola dominical, procurar saber por que ele faltou, mandar mensagem, por que ele não foi na programação de sábado, por que ele não vai para os ensaios, por que ele não foi para o culto. Saber das necessidades dos nossos amiguinhos, dos nossos irmãos, se está tudo bem na casa deles. Às vezes as crianças preferem contar para outras crianças o seu segredo, não é? E aí, você que sabe de uma coisa tão séria desse tipo, pode procurar o tio, a tia e falar, pra gente poder ajudar também esse amiguinho,
não é verdade? A gente também demonstra comunhão e a gente demonstra o amor de Deus que existe em nós para as outras pessoas quando a gente também convive bem com essas pessoas. Sabe quando chega aquele amiguinho novo na igreja que fica todo tímido, recaído, lá no cantinho, isolado, e a gente deixa ele lá no cantinho isolado? Então, a gente pode fazer diferente. Não basta ir lá se apresentar para ele, querer saber qual que é o nome dele, quantos anos ele tem. A gente tem que ficar junto com ele. A gente tem que estar junto com ele, dividir a Bíblia com ele, na salinha, se ele não tiver trazido a Bíblia dele, ler a Bíblia junto com ele, conduzir ele para a salinha, porque cada idade tem uma sala, né? Olha, vamos comigo, senta do meu lado, eu vou dividir a minha Bíblia com você, vamos fazer a tarefa junto, eu vou te ajudar, eu trouxe lápis, eu não trouxe. Ensina o cântico que vocês ensaiaram para ele, convida ele para as nossas programações, faz com que ele se enturme com todos vocês. Isso é demonstrar o amor de Deus que existe no coração de cada um de vocês. Não foi à toa que Deus mandou o seu filho fazer aquele sacrifício enorme por nós, demonstrando tão grande amor. Então, o que nos cabe é também demonstrar esse amor que existe em nós, que vem de Deus, para os nossos irmãos e para os nossos amiguinhos. Então, minhas queridas crianças, que vocês possam querer ter cada vez mais essa cápsula de vitamina na vida de vocês, porque isso ajuda a nossa vida cristã, faz com que a nossa vida cristã se torne uma vida mais agradável a Deus, quando nós temos comunhão com os nossos irmãos. Amém, crianças? Vamos orar mais uma vez? Fechem os seus olhos. Pai de amor, de infinita bondade, nós te agradecemos, ó Deus, pelas leituras bíblicas que aqui foram realizadas, Senhor, pela aula que aqui foi mencionada, ó Deus, apresentada às crianças, ó Pai. Que eles possam, Senhor, seguir o exemplo dos nossos irmãos, ó Pai, que surgiram na primeira igreja lá no Novo Testamento, ó Deus, e tal como eles, ó Pai, vivermos em comunhão, primeiramente contigo e com nossos irmãos, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, sempre nos preocupar com o nosso próximo, com o nosso irmão, se alegrar com ele quando for preciso, orar pelas causas dele também quando for necessário, ó Deus, assisti-lo em suas necessidades, Senhor, para que, ó Pai, assim, o amor do Senhor que habita em nós seja transpassado para todas as vidas que estão conosco, ó Deus. Senhor, que essas crianças cresçam, ó Pai, sabendo da importância, Senhor, de serem, ó Deus, diariamente abastecidos por essa vitamina tão importante para nós, que é a comunhão com os nossos irmãos, ó Deus. Como nós almejamos, ó Pai, pelo dia, Senhor, que nós poderemos voltar para a Tua casa, Senhor, e estarmos ali alegres em comunhão contigo, ó Deus, nos abraçando, Senhor, e demonstrando, ó Pai, a nossa alegria de viver em Ti e o nosso amor para com o nosso próximo. Que esse dia, Senhor, seja breve, ó Deus, e que o Senhor até lá nos guarde, ó Pai, guarde as nossas vidas, a nossa saúde, para que nós possamos desfrutar deste dia, Senhor. Tudo isso é que eu lhe peço, ó Deus, e agradeço. Em nome e por amor de Cristo Jesus, hoje e por todos sempre. Amém. É isso, crianças. Essa foi a nossa aula de hoje, a nossa vitamina de hoje. Espero que vocês tenham sido edificados com a palavra de Deus. Assistam quantas vezes precisar, até vocês conseguirem entender direitinho o que é estar em comunhão com Deus. Tudo bem? Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.